falando de serviço, Anderson. Né? De serviço. Ele está falando de servir. Isso. Servir. Né? Não é uma questão de necessidade de trabalho. Porque nossa necessidade de trabalho, todo mundo tem. Todo mundo tem que trabalhar. Pronto. Todo mundo tem que trabalhar. E aí pega o negócio. E tem que sustentar a sua família. Isso. Se não tem sua família, tem você. Eu acredito que ele não está falando em sentido de trabalho. Não está falando de sentido de trabalho. A gente já tem que descartar isso daí. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando de sujeição, de se submeter, de ser arrebatado por aquilo. É isso mesmo. Entende? Verdade. Ele está dizendo assim, ó, se você vai ser devoto, você tem que ser devoto de um. Devoto de um. Né? Então ele está falando de arrebatamento, da pessoa que é arrebatada, que é conduzida, que é sujeita, que se submete além daquilo que é o normal. Tô entendendo. Então você já mata a questão do trabalho, né? Já descarta logo. Já relação descarta ao trabalho. Não está falando de trabalho, ele está falando de serviço ao Senhor. Ele não está falando de Senhor, do patrão. Ele tá elevando aqui a questão. Tô né? entendendo. Ele está falando de submissão. Tô entendendo. Ele está falando de subserviência. Tô entendendo. Então, e quando ele fala isso, ele fala com propriedade. Primeiro, porque ele sabe o que é ser senhor e ele sabe o que é ser submisso. Porque ele é submisso ao Pai e o Pai é o Senhor. Exato. Exato. Glória a Deus. É mais ou menos isso daí, Elvis. Pelo menos para começar. Pronto, aí já deu um bocado de... Já tirou uma dúvida grande minha, já pelo menos. várias fronteiras, né? Porque eu vou dizer para você, só antes de você falar aí, Anderson, Okay. Isso aí já para mim não esquecer aqui, já me esclarece muita coisa, porque muita gente pinta isso de servir a dois senhores como se fosse o trabalho e a Deus, né? Porque depois é o que está na primeira parte do versículo ainda aqui, porque ainda tem ainda mais, porque daqui a pouco Jesus vai ser mais específico, né? Mais específico. Mas antes, pode ficar à vontade, Diego. É bastante interessante, em concordância com as palavras do pastor Jorginho, bem aplicada, a gente já pode descartar a parte do trabalho, né? Que muita gente aplica isso e se esconde, né? E leva uma mensagem, como eu posso dizer, errada para o ouvinte, né? E entender de uma forma que não está assim. Como o pastor falou, o Jorginho, e o Elvis também disse que era uma dúvida dele, mas quando eu leio aqui também, e concordo com o que o pastor falou, ninguém pode servir. Também eu estudando um pouco, vi que isso se aplica ao termo diácono, de como o diácono serve. Então, como o senhor falou, nós descarta aqui já o trabalho, e podemos ver que Jesus, ele pregava os discípulos, não só para os discípulos, para a multidão que estava ali ouvindo sempre as pregações. Se o cara aprofundar mais um pouco, você vai ver que não só os discípulos e a multidão estavam ali, mas sim os fariseus, os saduceus, os escribas, né? Então, eles estavam acompanhando Jesus e observando Jesus. E é um tema tão interessante que eu lembro de uma passagem agora, que a gente também pode aplicar aqui dentro desse contexto, do jovem rico. Que bem lembrado. Chega para Jesus e diz: Senhor, o que farei eu para herdar a vida eterna? Não é isso? Isso. Jesus pega e diz: vem, segue-me, larga tudo que tu tens e dá aos pobres. Não é isso? E eu vou ler essa passagem hoje, resumindo ela aqui. Resumindo. Pode ler, fica à vontade. Que se encontra lá em... É bom que fica bem claro, né? Para quem está ouvindo, né? Não achar que a gente está inventando aqui coisa, né? Justamente. Lucas capítulo 18, versículo 19. Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas, o jovem, todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tem, reparte com os pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem isso aqui também, o contexto também lá de Mateus, você está ligado a tesouro no céu, que
no versículo 19 ao versículo 20, Jesus vai citar sobre dinheiro também, sobre tesouros, né? Isso. Riqueza, prosperidade, propriedades. Então, quando eu vejo esse texto aqui, quando Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, primeiro a gente descarta que Jesus não estava querendo falar sobre trabalho, mas sim você tinha que escolher a quem servir, como o pastor Jorginho falou. E na minha visão, eu vejo aqui que muitas pessoas hoje, pastor e Elvis, estão escravas do seu dinheiro, da sua prosperidade. Não é errado. Pelo que meus irmãos que estão aqui e os que estão ouvindo, não é errado o cristão ser próspero. Não é errado o cristão ter uma vida bem sucedida, um trabalho bem sucedido, não. Mas quando eu olho para as Escrituras Sagradas e vejo que no momento que eu faço disso o meu Senhor e coloco isso acima de Deus, então eu já automaticamente estou me tornando escravo, como esse jovem aqui. Ele não seguiu Jesus porque ele não queria largar os seus bens, a sua riqueza. Então, quando eu vejo que quando Jesus estava pregando para aquela multidão, ele queria dizer e passar, não seja escravo da riqueza. Então, hoje, nós aplicando hoje no cotidiano, muitas pessoas hoje ficam em cima do muro. Se eu for para a igreja, eu vou ter que abandonar, eu vou ter que fazer isso. Se eu for para a igreja, eu vou ter que fazer mais isso. Dentro do contexto do dinheiro. Mas aqui eu quero deixar bem claro que você pode servir a Deus, pastor e Elvis, fielmente e ser um homem próspero e uma mulher próspera diante do Senhor. Amém? Amém. Então,